Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu vou fazer a leitura do verso de número 24, mas durante a exposição eu vou precisar que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos navegar um pouquinho aqui numa boa parte desse capítulo 20, onde nós vamos ver uma linda declaração do apóstolo Paulo, que tem falado ao meu coração essa semana, e eu gostaria de compartilhar também com você. Mas neste momento nós vamos ler Atos capítulo 20, apenas o verso de número 24. Paulo diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Queridos irmãos, que linda declaração! Essa pode ser a sua, a minha, a nossa declaração. E quem sabe talvez já próximos à nossa morte, ou em algum momento de alguma despedida, possamos declarar como Paulo aqui declarou: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que nós completemos a carreira e o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, especificamente esse trecho, essa perícope no capítulo 20, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos com um tom de despedida. Após 3 anos em Éfeso, Paulo entende que o seu ministério havia se encerrado naquele lugar. Ele havia recebido uma outra demanda. Ele havia assumido o compromisso com a igreja em Jerusalém. E nesse compromisso, ele iria aos gentios. Mas ele também escreve aos Gálatas, dizendo que ele não se esqueceria dos pobres. E chegou agora o momento dele cumprir essa promessa. Talvez você esteja pensando, o que tem a ver Paulo com Atos dos Apóstolos? Lembre-se, Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos ele registra o início da igreja cristã. Uma parte desse texto é dedicada ao apóstolo Pedro, algumas coisas que ele realizou. Grande parte do livro aponta para o ministério de Cristo, mas uma pequena parte desse livro aponta para o ministério do apóstolo Paulo. E é exatamente esse registro que Lucas está fazendo aqui. Era chegado esse momento da despedida de Paulo, era chegado o momento dele cumprir essa promessa. E agora ele começa a visitar algumas igrejas, e é muito bacana, meus irmãos, que nós enxergamos esse ministério missionário do apóstolo Paulo. O texto aqui vai nos dizer que ele começa a fazer uma coleta, um levantamento de donativos, de ofertas, entre os irmãos da Macedônia, também com os irmãos da Acaia. Ele monta uma grande comitiva composta por companheiros, irmãos de várias igrejas, e depois ele viaja para Jerusalém, levando essas ofertas. E o texto que nós lemos agora, Paulo se encontra com os presbíteros em Mileto, e ele ali se despede dos presbíteros de Éfeso, com beijos, com abraços, com lágrimas. Aquele momento, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo, ele recorda do tempo em que ele esteve com os irmãos. Ele recorda de toda a graça, de toda a misericórdia de Deus que sempre o envolveu. Ele se recorda que ele trabalhou diligentemente para o Senhor Jesus Cristo. E os resultados já eram visíveis também nas igrejas que ele havia passado. E quando, queridos irmãos, nós olhamos essa despedida, e é claro, eu preciso colocar como um tema para a nossa reflexão, uma carta de despedida, porque é exatamente isso que nós lemos aqui. Só que essa carta de despedida do apóstolo Paulo, ela é composta por 3 partes. Acompanhe comigo, a partir do verso 18 até o verso 21, no texto nós lemos assim: e quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como também a gregos
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse trecho da carta, meus irmãos, Paulo ele relembra o passado. E nesse passado o apóstolo Paulo está enfatizando a sua fidelidade ao Senhor, à igreja de Cristo, ao ministrar durante 3 anos ali em Éfeso. E ele começa a relatar os aspectos que certamente os irmãos verificaram no seu ministério. Eu preciso lembrar, talvez os irmãos não se recordam, que mesmo o apóstolo Paulo hoje, sendo observado por nós como um grande líder da igreja, como um dos maiores expoentes do Evangelho, como um grande pastor, um grande missionário, nem sempre o apóstolo Paulo ele era visto assim. E eu preciso lembrar aqui que nesse mesmo momento em que o apóstolo Paulo escrevia essa carta, nesse tom de despedida, há alguns anos atrás havia se levantado, meus irmãos, uma campanha de difamação maldosa contra o apóstolo Paulo lá em Tessalônica. E os seus opositores estavam acusando o apóstolo Paulo de insinceridade, pelo fato dele ter sido obrigado a fugir daquela cidade à noite, às escondidas, sem se despedir de alguns irmãos, e depois de ele nunca mais voltar para ali. Então estavam levantando um falso testemunho contra aquele homem. Estavam dizendo que ele não era um apóstolo, que ele não era credenciado por Deus, que ele não era um pregador autêntico. Algo semelhante, meus irmãos, parece também ter acontecido em Éfeso, o período de cerca de 1 ano, após Paulo ter deixado por um período essa cidade. E Paulo se levanta, se lembrando desse passado, de um passado ao qual ele havia se entregado a Cristo, de um passado ao qual ele havia diligentemente, a cada momento da sua vida, vivendo o Evangelho, porque ele mesmo escreveu que a sua vida poderia ser tratada como um lixo, comparado ao tamanho da graça de Deus e a misericórdia do Senhor que se envolvia. E ainda assim, mesmo com tanto trabalho, mesmo com tanta entrega, muitos se levantavam contra ele, tentando tirar as credenciais que o próprio Cristo havia concedido a ele como apóstolo. E aí o apóstolo Paulo, o que faz aqui no trecho dessa carta? Ele apela à memória daqueles irmãos. Vocês não se lembram? Quando eu estive com vocês, Paulo começa a destacar aqui, meus irmãos, a relação que ele tinha, e volta a dizer que era visível no seu próprio ministério. E nessa apelação, ele destaca aqui pelo menos 4 aspectos do seu ministério. Paulo, ele diz aí no texto sobre a humildade. E nessa humildade, Paulo está destacando todas as humilhações que ele viveu por causa do Evangelho. E por isso que eu sempre digo para o crente, se você está sendo humilhado, perseguido, se estão falando mal de você, sorria, se alegre, porque isso faz parte do Evangelho. Nós já seremos naturalmente odiados pelo fato de nós amarmos Cristo. E o apóstolo Paulo, ele era um imitador de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele falava como Cristo. As suas ações apontavam para Cristo. E é claro, ele foi duramente perseguido, caluniado, em muitos contextos motivo de chacota. E em todas essas humilhações, ele se colocou numa postura humilde, porque ele entendia que isso fazia parte do seu ministério. Paulo também destaca aqui, meus irmãos, as suas lágrimas. E nenhum de nós não temos dúvidas, as lágrimas, e muitas, o apóstolo Paulo derramou em meio a tantas provações. Foi preso, foi torturado, foi chicoteado, foi colocado em vários cárceres que naquele momento não eram as prisões modernas de hoje, mas era uma antessala do inferno. E o apóstolo Paulo, em todos os momentos que foi preso, ele nunca reclamou, ele nunca questionou a Deus, mas ele pedia aos irmãos que orassem por ele, para que ele continuasse tendo a intrepidez, a ousadia, para continuar compartilhando o ministério da graça. O apóstolo Paulo também lança aqui um outro pilar, uma outra característica do seu ministério, nessa lembrança que ele traz aos irmãos, um ministério fiel da pregação e do ensino público, mas também nas casas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas escolas, ele pregava nas universidades daquela época,
mas ele também ensinava o evangelho da graça de casa em casa, através das visitas, no convívio com os irmãos. E ele sempre se concentrou na necessidade dos gentios, mas também dos judeus. E todos aqueles que andaram com ele, ouviram a palavra através dele, o Senhor, através da sua graça, fez com que eles se arrependessem e crescem nesse belo nome que nós cantamos aqui, que faz com que todos se ajoelhem e o reconheçam como Senhor e Salvador. Mas nessa carta de despedida, irmãos, o apóstolo Paulo não convida os irmãos apenas a olhar para o passado. O apóstolo Paulo também faz aqui um vislumbre do futuro, ainda que, é claro, assim como nós, Paulo também sabia que o futuro pertence a Deus, que não cabia a ele fazer especulações futuras. Mas vamos entender o coração piedoso desse homem. Olha o que diz aí no texto, verso 22 ao verso 27. Leia aí comigo. Diz o texto: e agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixa o passado que eles conheciam e agora começa a falar do futuro desconhecido, porém já reservado para ele. E a preocupação do apóstolo Paulo não era sobreviver num futuro incerto. Talvez alguns irmãos naquele momento estavam dizendo: Paulo, você está doido? Tu vai para Jerusalém. Seu nome está entre os cartazes dos mais procurados. Vivo, porém melhor se for encontrado morto. Você é o ás de ouro nesse baralho de procurados lá dos fariseus e os escribas. E você vai para esse lugar. E Paulo, meus irmãos, entendendo que ele não deveria se preocupar com a sua própria vida, mas ele deveria se preocupar com a carreira que foi proposta a ele. E ele entendeu, meus irmãos, e por isso que no verso 24 é uma das declarações mais lindas desse texto, porque ele não se preocupa com ele mesmo, mas ele se preocupa em completar a tarefa que ele mesmo recebeu de Cristo. Testemunhar, meus irmãos, o evangelho da graça de Deus. E nesse momento, o apóstolo Paulo, ele olha para Jerusalém com o seu olhar profético. Ele faz uma previsão daquilo que o aguardaria naquele lugar. Sofrimentos, provisão, torturas, prisão. Paulo também já vislumbrava a cidade de Roma, já vislumbrava a sua chegada em Gibraltar, a Espanha de hoje. Ele continuava sonhando. E eu creio, meus irmãos, que essa deve ser a razão em que o apóstolo Paulo escreve dizendo aos irmãos: talvez vocês não verão mais o meu rosto, porque essa missão poderia exigir dele a sua própria vida. E é exatamente esse fato, essa despedida, que faz com que esse desfecho aqui ocorra de maneira tão comovente. E aí o apóstolo Paulo faz uma outra declaração solene. Ele cita as palavras do profeta Ezequiel dizendo que ele está limpo do sangue de todos. E ele declara isso, meus irmãos, com a sua consciência tranquila. Ele não estava preocupado em arrebatar multidões. Ele não estava preocupado em entreter o povo. Ele não estava preocupado em trazer uma palavra de autoajuda. Mas o que o apóstolo Paulo realizou no seu ministério foi a pregação do evangelho. Foi apresentar o propósito da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa beleza, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos convida a refletirmos. Nós devemos nos comprometer, nos empenhar, nos entregar a essa grande obra que Deus colocou em nossas mãos. E se porventura
ao realizarmos essa grande obra, alguém se perder, se nós fizermos a nossa parte, se nós nos colocamos diante do Senhor submissos à ação do Espírito Santo, nós não poderemos ser responsáveis caso alguém pereça. E nessa carta tão comovente, após de olhar para o passado, olhar para o futuro, o apóstolo Paulo agora menciona o presente. Está aí nos versículos de número 28 a 35, acompanhem comigo, lemos assim no texto: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Abre parêntese aqui, bispos são os pastores e presbíteros, aqueles a qual Cristo confiou para cuidar, pastorear a igreja do Senhor. E ele continua dizendo, verso 29, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. E em tudo, tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado dar do que receber. Queridos irmãos, depois de rever o seu ministério em Éfeso, aqueles que o conheciam, se lembrando do seu passado, o futuro que ainda é incerto, mas que já estava diante dele, a sua partida para Jerusalém. Agora o apóstolo Paulo dá à igreja o seu último encargo. E olha que belezura, meus irmãos, nesse texto. O passado e o futuro juntos revelam e modelam o ministério presente daquela igreja. Notem, queridos irmãos, que esses pastores em Efésios, eles deveriam, em primeiro lugar, vigiar a si mesmos, olhar para o seu coração, perceberem aquilo que precisava ser mudado, transformado pelo Senhor Jesus Cristo, para somente depois, meus irmãos, cuidarem, amarem e pastorearem o rebanho que lhes foi conferido pelo Espírito Santo do Senhor. Pois eles não podem dar cuidado adequado aos outros, se, é claro, eles negligenciarem o cuidado, a instrução e principalmente a palavra de Deus, que é o alimento para as nossas almas. E, queridos irmãos, pastorear a igreja de Deus aqui nesse texto, em termos gerais, significa cuidar do rebanho. Esse não é um cuidado dos pastores apenas. Esse não é um cuidado dos presbíteros apenas. Esse não é um cuidado dos diáconos apenas. É um cuidado de toda a igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos pastorear uns aos outros. Nós precisamos aconselharmos uns aos outros. Mas antes de fazermos isso, precisamos cuidar de nós mesmos. Porque nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. E, meus irmãos, quando nós olhamos para essa tarefa que o Espírito Santo deu à igreja, pastores, presbíteros, diáconos e a todos nós, que sublime tarefa, porque não foi dado aos pastores a tarefa de apacentar as ovelhas? E se os pastores, meus irmãos, agora é claro, mais específicos aos ministros e aos presbíteros, se eles se lembrarem que o rebanho significa a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, e se nós nos lembrarmos que esse rebanho, a igreja, ela foi comprada com um precioso sangue,
É o que Paulo diz aqui. Isso será mais do que um convite para nós sermos diligentes em nosso ministério. Então o apóstolo Paulo ele estava dizendo para a igreja que a obra ainda não havia terminado e que certamente se infiltraria entre eles lobos vorazes, que eram os falsos profetas. Mas se eles fossem diligentes no seu trabalho, e aqui nós podemos aplicar para o nosso contexto, cada um de nós em nossas funções, aquele que segue na transmissão, aquela que opera no data show, aquele que cuida do som, os instrumentistas, o pessoal do vocal, os dirigentes do culto, a equipe de evangelização. Quando nós somos diligentes, quando entendemos o nosso ministério como um grande e sublime ministério para o Senhor, certamente a igreja será abençoada e ela vai avançar. Mas só que há um grande problema entre nós, e certamente isso também acontecia em Éfeso. Alguns entendem que o seu trabalho para o Senhor, a serviço do rebanho de Cristo, é um ministério, mas outros não. E quando eu entendo que esse meu trabalho não é um ministério, eu não me importo, eu faço de qualquer maneira. Mas quando nós entendemos que foi uma oportunidade, um rico privilégio concedido pelo Todo-Poderoso Deus, que não precisa de nós. E permita-me ilustrar, eu já falei isso aqui, ainda que ele não tenha mãos, Deus ele poderia estalar os dedos, ou com a ação da sua palavra, assim como ele criou todas as coisas, com uma só palavra, todos os homens e mulheres do mundo se ajoelhariam aos seus pés. Deus poderia ter movido a corte celestial, poderia ter chamado anjos, arcanjos, serafins para fazer essa obra. Mas Jesus, ele deu essa oportunidade aos homens. E o apóstolo Paulo está lembrando eles disso aqui, meus irmãos. Então o presente deve ser vivido no presente, com seriedade, com entrega, com dedicação. Mas o apóstolo Paulo traz um outro alerta aqui. O apóstolo diz que um outro motivo para eles estarem atentos, alertas, vigilantes, dedicados no Senhor, é exatamente os falsos profetas. E aí no verso 29, Paulo ele afirma que com a sua saída, os falsos profetas entrariam na igreja e iriam devastar o rebanho após a sua partida. E Paulo chega a dizer que alguns deles seriam levantados dentro da igreja, distorcendo a verdade, introduzindo e induzindo as pessoas a negarem a verdade que é a palavra, para fazer com que essas pessoas sejam seus seguidores. Meus irmãos, essa é a realidade dos nossos dias. E está cheio por aí, não dá nem para contar, de homens e mulheres, com seguidores, com partidários, com pessoas ali que estão mais se entregando a eles do que a Cristo. E essas pessoas anunciando palavras vazias, anunciando clichês, comparando o poder do evangelho com o iPhone, com outras coisas totalmente absurdas. E muitas pessoas que se veem como crentes estão ali aplaudindo, achando que está tudo bem. E eu volto a dizer o que eu já disse aqui, meus irmãos. A apostasia do futuro, ela não será a realidade de igrejas vazias. Se você está preocupado porque tem igreja vazia, eu vou dizer para você que é isso que a Bíblia nos diz. A apostasia não será marcada por igrejas vazias, mas a apostasia será marcada por grandes locais, que estará entupido de gente, uma grande multidão, mas que estarão ouvindo um outro evangelho, fora da palavra de Deus, estarão seguindo outros homens que não foram credenciados pelo Espírito Santo. E nós, se Deus nos der vida, e se Ele voltar ainda em nosso tempo, nós veremos uma multidão de homens e mulheres sendo arrastados para o inferno, porque estão seguindo filosofias vãs e estão se contentando com um massageio do ego e palavras de autoajuda, ao invés de buscarem a ajuda lá do alto, como nós ouvimos, com um grupo de evangélicos cantando. Eu e o Lucas ouvimos isso recentemente. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é claro aqui, e ele diz para a liderança, mas para a igreja em Éfeso: eu estou indo embora, mas vocês precisam estar atentos. E lá no versículo 31, ele lembra mais uma vez: eu sempre adverti vocês. E quando nós lemos as duas cartas de Paulo a Timóteo,
quando nós também lemos a carta à igreja de Éfeso, relatado lá no capítulo 2 de Apocalipse, não há dúvidas, não é só no nosso tempo não. Lá nos primeiros séculos, tudo aquilo que Paulo disse aqui que iria acontecer, verdadeiramente aconteceu. E talvez o resultado da igreja de Éfeso, depois você lê lá em Apocalipse no capítulo 2, para você ouvir de Cristo, como Cristo olhava a igreja de Éfeso, quando Paulo lá atrás, antes de João ser preso, exilado em Patmos, retornar em Éfeso, onde ele passa os seus últimos dias de vida, e escrever a carta do Apocalipse, Paulo já havia advertido a liderança e a igreja, aquilo que iria acontecer com a igreja. E é muito provável, meus irmãos, que o resultado fosse diferente, se aqueles pastores, se aquela liderança, se aquela igreja tivessem sido mais vigilantes, como o apóstolo Paulo havia recomendado. E eu já quero concluir, meus irmãos, essa mensagem. Após o apóstolo Paulo exortar aqui os presbíteros, a igreja, para que estivessem atentos, diligentes, com todo cuidado, contra os lobos vorazes e também contra si mesmos, o apóstolo Paulo agora os encomenda a Deus e também a sua palavra de graça. Está aí no verso de número 32. Então, de repente, olha a mudança aqui no texto. Para reforçar o seu apelo, para reforçar a sua recomendação. Olha o verso 33. O apóstolo Paulo novamente lembra o seu exemplo. Ele já tinha apontado para Ezequiel. Agora ele aponta para um outro profeta, Samuel. E Paulo faz um discurso de despedida muito parecido com o discurso de Samuel. Paulo declara que no seu ministério ele não cobiçou nem ouro nem prata. Ele não quis dinheiro de ninguém. Ele não era alguém que ficava extorquindo a igreja. Ele não era alguém que ficava preocupado em receber os louros, os créditos. Ele não queria roupa de ninguém. Meus irmãos, assim como os falsos profetas andavam em Jerusalém, na Judeia, por todo lugar, nos dias dos apóstolos, mercadejando a fé, trocando a fé por esmolas e também por grandes somas de dinheiro. E isso continua acontecendo em nossos dias. E eu já disse aos irmãos, durante muito tempo eu era ingênuo no Evangelho, mesmo já sendo pastor. E às vezes eu não entendia algumas mensagens que eu via com alguns pastores, quando estava escrito assim, agendas abertas. E você que já tramita aí no meio, você já sabe o que isso significa. A agenda aberta é que ele está aberto para pregar na sua igreja, se você pagar um valor. Entenda bem a palavra do pastor. Não há nenhum problema em gratidão ao Senhor, em reconhecimento ao ministério de algum irmão, ofertar naquele ministério, contribuir no deslocamento que aquele irmão teve, dando um combustível, pagando um pedágio. Eu também passo por isso. Às vezes eu vou pregar numa igreja, a igreja me coloca num hotel, me coloca na casa de um irmão, paga a minha alimentação, paga ali o meu transporte. Agora eu não posso chegar numa igreja e fazer a pergunta, quantas pessoas tem? Ah, deixa eu fazer o cálculo aqui, é tanto. E exatamente as pessoas hoje estão mercadejando a fé. E os crentes estão aplaudindo, achando que está tudo bem. Mas não está, meus irmãos. E o apóstolo Paulo trouxe essa advertência aqui. E ele começa a declarar o seguinte, que no ministério dele não foi assim. Ele mesmo sustentou a si mesmo e aos seus companheiros. O apóstolo Paulo recebia ofertas, mas também ofertava no ministério de outros irmãos. E eu imagino, meus irmãos, o gesto do apóstolo Paulo, quando ele se referiu para olharem as suas mãos. Mãos dedicadas ao trabalho duro, trabalho manual no Senhor. E ele, para exemplificar que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor e tudo aquilo que nós recebemos dele veio de graça e damos de graça. Ele traz aqui um provérbio anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando, é claro, ali ele declara, mais bem-aventurado é dar do que receber. E talvez esse provérbio ficaria esquecido se o apóstolo Paulo não o trouxesse à tona. Meus irmãos, é importante notarmos que o apóstolo Paulo, desenvolvendo aqui essa metáfora pastoral, ele descreveu o seu próprio ministério como pastor deles. Ele os alertou contra os falsos profetas, que ele chama aqui no texto de lobos, e ele afirmou o valor da igreja, dos membros da igreja, que ele chama aqui de rebanho de Deus.
Meus irmãos, devemos seguir esse exemplo do apóstolo Paulo. Um homem como nós, com as suas crises, com suas lutas, um homem que viveu durante muitos anos na escuridão do pecado, mas depois que a luz de Cristo brilhou sobre ele, tudo passou a fazer sentido. E quando ele entendeu a beleza do chamado, do convite, da vocação, um caminho sem volta, ele se entregou a Cristo verdadeiramente. Eu sei, meus irmãos, a nossa vida ela passa por altos e baixos. Tiago, na sua epístola, ele vai dizer que a nossa vida é como as ondas do mar. Nós descemos e subimos. Mas a nossa relação com Cristo deve ser apenas uma, de entrega, de dedicação, de trabalho. E Paulo, meus irmãos, ele destaca no seu ministério que tudo aquilo que ele ensinou para a igreja foi acerca da graça e do reino de Deus. Paulo sempre destacou a necessidade do arrependimento pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca relutou de dar àqueles irmãos tudo aquilo que era proveitoso. E em todas as suas mensagens, o apóstolo Paulo apresentou o plano divino para a salvação. Era desejo do apóstolo Paulo alcançar toda a cidade de Éfeso. Em outras mensagens eu já falei aqui para vocês dessa cidade. Era uma grande cidade, era um grande colosso. Poderia ser comparada com essas grandes cidades que nós temos hoje, Nova York, São Paulo, Paris. Havia uma deusa que era adorada pelos cidadãos daquela cidade, que era a rainha dos Efésios. E o apóstolo Paulo sempre pregou contra tudo aquilo. O apóstolo Paulo sempre ensinou sobre Deus a todos e em todos os lugares. E ele começa a compartilhar isso aqui no finalzinho do texto, dizendo que ele ministrou aos judeus, está aí no texto, mas também aos gentios, aos residentes, mas também aos visitantes, nos espaços públicos, volto a dizer, nas praças e também na escola de Tirano, como também de casa em casa, continuamente, dia e noite, conforme está no verso de número 31. O apóstolo Paulo era incansável. Meus irmãos, que despedida. E quando eu olho para essa despedida agora, eu vou entender porque o texto vai dizer que foi uma despedida comovente, com lágrimas. Foi uma despedida ali com saudosismo. Não era para engrandecer o ministério do apóstolo Paulo, mas era para glorificar o nome de Deus entre os homens. Meus irmãos, talvez o ponto mais triste, né, que nós vivemos como seres humanos, já que queremos ser lembrados, queremos ser vistos pelas pessoas, é quando no momento da nossa partida a pessoa diz o seguinte: vai-te embora, como diz os nordestinos, vai tarde, graças a Deus que ele foi. Não foi assim com o apóstolo Paulo. E amanhã será a nossa despedida para estarmos com o Pai. E é muito bom, e principalmente para nós pastores, quando estamos ali no sepultamento, nós ficamos ouvindo: que testemunho fiel, que irmão valoroso, ainda que o momento do sepultamento protestante não é para a valorização daquele que morreu, mas nós anunciamos no sepultamento a passagem, o que é a morte para o cristão. Mas é claro que ainda assim nós ouvimos o testemunho, mas também como pastor já ouvi o contrário, em sepultamentos de cristãos. Aquele ali não valia nada, graças a Deus que foi embora. A gente até ri, meus irmãos, mas uma carta de despedida, olhando para um passado de alguém que viveu na igreja e se dedicou à igreja, porque é a igreja de Cristo. Olhando para um futuro ainda incerto, com grandes desafios, mas certamente em Cristo seria um futuro vitorioso. E alguém que, ao olhar para o passado e vislumbrando o futuro, reúne a liderança, a igreja, para construir um presente que ainda está em vigor. Meus irmãos, esses dias, eu já tenho lido esse texto já há algum tempo, mas esses dias o Senhor, trazendo alguns pontos ao meu coração, eu pensei: Senhor, é esse texto para nós refletirmos no domingo. E a minha oração é que esse texto abençoe sua vida, penetre no seu coração e, através da graça do Senhor, o Senhor, porque eu não tenho poder para fazê-lo, faça com que essa palavra cresça e dê os frutos
para que continuemos avançando nesta igreja para a glória do nosso Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Meus irmãos, já num ato